dia de Fato ou Fake com a doutora Liliane Operman, nossa nutróloga. Bem-vinda! Obrigada! Olha esse luxo que ela está. Olha, nada básico, colorida. Tá linda. Obrigada. Adorei, a gente tem que se arrumar para estar pelo menos um pouco à altura. Ah, para! Eu adoro, a doutora tá sempre linda. Mas o tema de hoje do nosso Fato ou Fake é um tema interessante pra gente falar a respeito de iodo. Que é um assunto que eu adoro. E tem muita dúvida, inclusive de alimentos crus, inclusive de outros alimentos, que já já vocês vão acompanhar. A doutora trouxe alguns exemplos, coisas que a gente nem pensa no nosso dia a dia, na forma de consumo, e que a gente tem que estar atento. Então eu vou colocar o primeiro Fato ou Fake na tela, mandem perguntinhas. Olha lá. Fato ou Fake? Estudos indicam que 1/3 da população mundial tem deficiência de iodo. É fato ou é fake, doutora? É fato. É fato? Infelizmente, porque o que acontece dos últimos anos para cá é que o solo e todas as fontes, elas estão cada vez mais empobrecidas. Isso vale para iodo, isso vale para uma série de nutrientes, uma série de minerais. E cada vez mais as pessoas estão consumindo alimentos muito refinados. Tudo que é farináceo contém bromo. Tanto o iodo como o bromo é um metal chamado halogênio. Então eles competem. Com essa alimentação moderna, as pessoas consumindo muitas coisas assim industrializadas, a competição entre o iodo e o bromo faz com que o bromo prevaleça e o iodo não ocupe ali o seu espaço no receptor. Agora, para a gente até pensar na cascata de importância, né, que a gente vem falando aí de nutrientes, etc., o que o iodo faz? Por que a gente precisa ter uma quantidade adequada de iodo? O iodo é muito importante para a produção e para a conversão dos hormônios tireoidianos, que é só simplesmente a glândula que cuida do nosso metabolismo, que faz acontecer a produção de energia. E basicamente todo o nosso corpo precisa de iodo. Inclusive o iodo ele vai muito além só da tireoide. O iodo previne nódulos, ele é um imunomodulador, melhora a imunidade. Ele é um detoxificante. Olha só que legal. Tem uma importância, assim, fundamental e eu acho que de todos os nutrientes ele é o menos entendido. Então vamos para o próximo, Fato ou Fake, e já tem perguntinhas do público. O iodo não está relacionado com diabetes, problemas cardíacos e vasculares. Fato ou fake? É fake. Para quem pensava, veja bem, uma pessoa com dificuldades nos hormônios tireoidianos, ela vai repercutir na saúde do coração. Então, seja um hipotireoidismo não tratado, uma deficiência de iodo, isso vai repercutir no metabolismo, inclusive insulínico, podendo levar ou predispor a diabetes. Sério? Então, a gente tem que pensar sempre no iodo como uma prevenção para tudo. Olha, eu não tinha a menor ideia de tamanha importância. Já a gente vai colocar perguntinhas, eu vou colocar mais um fato ou fake e vamos entender também como a gente dosa isso, como a gente sabe se tá tudo bem. Já. Antes, fato ou fake? Fato ou fake? Bebês cujas mães têm deficiência de iodo durante a gravidez têm maior probabilidade de crescerem, então, com atraso intelectual. É fato, o que assim todas as pessoas já sabem é que uma deficiência grave na gestação pode levar ao que a gente chama de cretinismo, que é realmente um atraso intelectual, mas a gente não sabe entre o cretinismo e a normalidade todas essas variantes que também podem ter déficits. Por isso, por exemplo, eu tomei o iodo tanto na gravidez da última, da Lara, quanto da Lívia. Da Luísa, eu não tinha esse conhecimento, que a gente está falando de 20 anos atrás, né? Mas o que eu percebo? Na época que eu estava grávida, que eu suplementava o iodo, eu lembro que quase nenhum médico que eu conversava falava sobre isso. E hoje eu fico muito feliz de ver que até os ginecologistas estão muito conscientes dessa suplementação. Eu percebo que no meio médico ainda existe uma iodofobia, né? Uma coisa assim, melhor não mexer, como se isso fosse algo ruim. Mas hoje qualquer bom ginecologista atualizado, ele já prescreve o iodo aí no pré-natal. E que cada vez as crianças vão nascer melhores.
Que interessante. Então, ele pode estar associado a uma fórmula, uma manipulação com outras vitaminas. Pode. Geralmente, o que a gente manipula, depois até a gente vai mostrar para as pessoas ali, é o iodo Lugol, que é basicamente 2 gotinhas que se suplementa por dia. Porque realmente pensar na alimentação e em todas essas questões do quanto que o solo está mais empobrecido, tudo, eu acho mais simples. Eu já faço uma suplementação, vou te falar desde quando. Olha, já tem uns 14 anos, desde que eu entrei para todo esse conhecimento de longevidade, de qualidade de vida, de modulação nutricional, modulação hormonal. Tá. E assim, eu vejo muita diferença. Muito interessante, hein, doutora? Muito bem dito, então, para alertar o pessoal de casa, tem mais um fato ou fake na tela, olha lá. Fato ou fake? Quanto mais iodo, melhor para a tireoide. É fato ou fake? É fake. É fake, então tem que tomar cuidado também. Nem tudo na vida, quanto mais melhor, né? Isso vale para tudo, até para água, né? Toma 15 litros de água, o rim vai pifar. Então, tudo tem a quantidade certa, deve ser feita com dosagens sanguíneas, dosagens de hormônios tireoidianos, avaliação do estado clínico do paciente, se ele sente cansado. Eu já atendi mas muita paciente que está cansada, tem muitas queixas. Às vezes o exame de TSH, ele vem normal, mas a gente tem um exame que a gente dosa, que é o T3 reverso. Que quando não está convertendo no T3 livre para poder agir, melhorar nosso metabolismo, nossa disposição física e mental, indo para T3 reverso é um caminho muito ruim. E é onde as pessoas começam a ter queixas vagas e ninguém descobre o porquê. Que pode estar associado a esse, então. Que pode interessante. Também. Eu vou colocar a perguntinha do público, mas acho válido. Daqui a pouquinho a gente vai para aquela... Vamos mostrar, né, doutora? Eu vou te encontrar lá naquela mesa já, com os alimentos, para a gente falar da questão de quem já tirou a tireoide por encontrou algum nódulo e teve que tirar a tireoide e hoje repõe com medicamento. A questão da alimentação, então, do brócolis, da couve crua, que tem muita gente com dúvida também pensando no funcionamento da tireoide, mas já. Agora é perguntinha do público na tela. Olha lá. Lucy, obrigada, um beijo pra você. Iodo tira agrotóxico dos alimentos crus? Como é que é a história do alimento cru e do iodo? Então vamos falar do agrotóxico. Tem uma receitinha que quem quiser anotar, pessoal de casa, olha só. Você vai colocar o iodo a 2%, 5 ml. Tá bom. 1 colher de sopa de bicarbonato, meio litro de água e 3 colheres de vinagre. Tá, vamos deixar no nosso Instagram essa receitinha? E aí você vai deixar de molho, né, as verduras ali para ajudar a tirar o agrotóxico. Tem produtinhos já prontos com as misturinhas, já para você só colocar na água. Que legal. Agora, o iodo no nosso organismo, ele tem um papel também de desintoxicação. Porque, por exemplo, o tecido adiposo, ele armazena muitas toxinas. Tá. E quando a gente faz uma suplementação para uma pessoa que tem deficiência de iodo, começa assim a acontecer essa eliminação. Por quê? Porque o metabolismo funcionando melhor, e quando a gente emagrece e começa a melhorar o consumo da gordura, quantas pessoas aí fazem dieta e não veem um resultado? Né? Às vezes reduz a caloria, mas o ideal é fazer a dieta com todos os parâmetros bioquímicos certos. Entendi. Para que o sofrimento tenha, então, uma devolutiva, que é um corpo magro, saudável, com energia. Então, é muito importante essa suplementação com acompanhamento médico. Porque quando a gente fala também da apresentação do iodo no nosso dia a dia, a gente sabe hoje que o sal ele já vem iodado. Como é que é essa história? Sim, o sal já vem iodado, inclusive a gente trouxe aqui para mostrar. Aliás, a gente trouxe vários alimentos também. Que são ricos em iodo. Alimentos que são ricos, outros que a gente acaba consumindo para mostrar o parâmetro de discrepância também entre o quanto que se tem num tal alimento ou no outro. Aquele Lugol que a gente comentou agora há pouco, ele é geralmente feito em manipulação. Então a gente tem tanto o sprayzinho quanto em gotinha para colocar em torno de que a gente indica, né, para os pacientes que estão fazendo exame, acompanhando, 2 gotinhas num copo de água pela manhã. Certo. A comida japonesa. Vamos falar Gente,
Ai, que delícia. No Japão se consome 100 vezes mais iodo do que a gente consome aqui. E se a gente for analisar, é uma população extremamente longeva, extremamente longe de obesidade, né? Difícil você ver. E eles consomem naturalmente nas algas. Ah, as algas são ricas. Isso. Até a gente trouxe aqui alguns sushis, né? Para mostrar o exemplo da alga, o que deve comer e o que não deve comer, tá? Tá, porque tem um arroz gritando aí, cheio de açúcar. Então, gente, a alga... Deixa eu até abrir manualmente, tá? Pode, Mas todo mundo... Para mostrar. É essa alga aí, a nori. Isso, é uma alga muito utilizada, tá? Só que as pessoas começam a estragar. Por exemplo, isso aqui não existe no Japão. Você colocar em volta... Isso daqui é uma coisa estranha. Então, você empana tudo. O ideal mesmo é aquele temakizinho com aquela alga bem sequinha. Sei. Sabe? E aí, menina, nossa senhora, você consegue, se pelo menos umas 2, 3 vezes por semana consumir aí um japonês, já tá com a quantidade de iodo necessária. Olha só que bacana. E eu acho que às vezes até molho de soja, tem algumas coisas que são industrializadas, que também tem, né? Posso dar outra dica? Pode. Gente, o paciente adora, né? Adoro. Porque ele pensa que ele vai chegar no consultório, a gente vai tirar tudo e de repente ele sai assim com indicação de como comer no japonês. Então eu vou ensinar um shoyu, um molho de soja saudável. Tá. Existe o light, todo mundo conhece, que geralmente é aquele verdinho, e existe o vermelho, que geralmente é o natural. Tá. Mas ainda assim, o light tem muito sódio. Tem. Então, o que tem que ser feito? Pede ali pro Sushi Man, ou no caso hoje que a gente está fazendo muito pedido de delivery, mandar um pouquinho de vinagre de maçã, ou se tiver em casa. Então você vai misturar, para metade do molho de soja, light, vai ser a metade de vinagre de maçã. Tá. E aí para arrematar um limãozinho espremido. Nossa, vai ficar bom. Mas isso, você não hein, a cara do tem Pedrinho? noção, sashimi tem outro gosto. Que legal, doutor. E muito menos sal, enfim. E outras questões químicas aí do nosso molho de soja, que é muito gostoso, mas que a gente sabe que tem. Certo? É verdade. Perguntinha do público já na tela, quem escreveu pra gente. Gustavo, querido, um beijo. Quais as consequências do excesso, então, de iodo no nosso organismo? Olha, tudo em excesso faz mal. E assim, a glândula da tireoide, ela precisa do iodo, mas o excesso pode levar ao hiperfuncionamento também, Tá. que é o hipertireoidismo. Né? Também podendo levar até uma doença chamada Basedow-Graves, onde a pessoa ela acaba tendo uma aparência com o olho colocado assim, que a gente chama de exoftalmia, né? O olho fica muito para fora, que é basicamente irreversível, não tem como fazer correção, muito difícil. O excesso de iodo, geralmente ele acontece nas regiões próximas do mar, porque a água do mar é muito rica. Tá. Então, se a gente pensar naturalmente, aonde tem mar, tem peixes, onde tem um consumo maior, a chuva feita pelo mar molha o solo, então o solo é mais rico em iodo. Entendi. Mas assim, para a gente falar em excesso, né? Nossa, um excesso, isso eu vejo muito, gente, é importante. Eu oriento muito meus pacientes, mas eu já atendi pacientes que tomam o Lugol, porque algum médico passou lá atrás e a pessoa segue tomando sem pausa. Tem que tomar, gente, qualquer suplemento com orientação do médico. A gente faz ciclos, a gente suplementa uns tempos, olha exames, avalia. E eu conheci uma paciente que estava tomando, tipo, há uns 3, 4 anos seguidos. Nossa! O Lugol. Além do, por exemplo, no trato digestivo, a pessoa passa a ter mais gastrite, sente um gosto metálico na boca, pode dar erupções cutâneas. Puxa. Então, excesso assim... E como a gente dosa, né? Qual é laboratorial, exame de sangue, para a gente ter uma ideia? Ou é através da questão também dos marcadores da tireoide? É um conjunto. Tanto os valores, como também os marcadores, né? Tanto o TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, anticorpos, tá? Que são importantes numa avaliação de tireoide. Eu tenho alguns casos de pacientes que tinham nódulos, que os nódulos regrediram com a introdução do iodo. Eu, por exemplo, sou uma paciente, eu posso falar de mim, né? A gente não pode citar o nome de um paciente, mas eu sou uma pessoa que tive um nódulo e que ele sumiu
com várias coisas que a gente faz na vida de saudável, inclusive com a suplementação do iodo. Que bom, doutor. Tanto que tem a questão da iodoterapia. Mas é aí diferente. é Aí é diferente. diferente. Tá? Seriam mais assim, casos, por exemplo, para a pessoa que tem uma necessidade de tirar uma parte da glândula ou tirar a glândula. Aí ela tem que fazer uma iodoterapia. Mas é que esse nome é tão bonitinho, né, que a gente poderia chamar A suplementação de iodoterapia. iodoterapia. Então, a iodoterapia é em outro caso, quando a pessoa realmente precisa, uma forma cirúrgica, ou a retirada da glândula. Hoje eu acho que eles retiram a glândula total, né? Ou ainda parcial. Tem de todas as necessidades, dependendo, né, do grau de inflamação, dessa tireoidite, dependendo de nódulos. Por exemplo, um nódulo, o que acontece quando a pessoa descobre um nódulo? Tem várias classificações de nódulos, tá? Que desde do Tirades 1, 2, que são mais tranquilos, 3, 4. Por exemplo, 3 para o 4 ou mesmo 5 tem indicação de punção. Então, um paciente que faz um exame de imagem, de ultrassom, aí vê lá o nódulo, o médico provavelmente vai avaliar se precisa de uma punção. O resultado dessa punção é o que vai dizer quais são os próximos passos, se vai ser cirúrgico, se vai ser alguma outra terapia. Então, é muito individual. Perfeito. Vamos colocar na tela o quadrinho que você separou, então, que a gente estava falando ali dos alimentos. Eu vou pedir para o Ti colocar bem pertinho aqui para eu ler para vocês. Olha lá, bacalhau em 150 gramas, a gente tem 165, que medida é essa, doutora? Microgramas. Microgramas. Pior que então, agora, olha lá. Aí, do iodo. Aí, salmão em 150 gramas também, 107 microgramas. Merluza, 150 gramas, tem 100 microgramas. Pescada em 75, né, gramas, tem 75. Olha que bastante pescada. Microgramas. O ovo, que bonitinho. 70, né, um ovinho, então, inteiro. Tem 37 microgramas. Camarão, 150, vai ter 62 microgramas. E o sal iodado em 5 gramas, 284 microgramas. Hoje a gente repõe, então, muito com o sal. E a alga, 100 gramas, tem em torno de 3.000 a 4.000. Que legal! Por isso que a pessoa que tem o consumo frequente de alga, dificilmente vai ter um déficit de iodo. Um déficit de iodo. Tá aí. Perguntinha do público, então, dá tempo na tela. Quem escreveu pra gente, aproveitem. Obrigada, Lia. Um beijo. Como saber se estamos com a falta de iodo? Desde sintomas clínicos até uma anamnese alimentar. Antes do paciente fazer os exames, só por eu conversar sobre os hábitos, costumes, o que costuma comer, né, como que se sente, o histórico familiar, a gente já suspeita, porque a avaliação da parte nutrológica começa com a anamnese alimentar. Aí a gente vai para os exames complementares, onde a gente vai avaliar os hormônios, a gente vai avaliar as dosagens, de tudo. É importante para a tireoide também o selênio. Então, a gente faz dosagem de selênio. É importante avaliar todo o resto, porque o nosso corpo, gente, a gente não pode eleger, tem um nutriente que resolve todos os problemas. Não, tudo depende um do outro. Com os hormônios são assim, com os nutrientes também são assim. Perfeito. Dá tempo de mais uma que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Renata. Um beijo. Sou alérgica a iodo e estou tentando engravidar. O que devo fazer, então? São vários tipos de iodo, né? Tem o iodeto, tem o iodo quelado, tem a suplementação na forma de algas, que são naturais. Mas, geralmente, hoje, pelo menos recentemente, né? Alguns suplementos para uso no período pré-natal, que são aqueles One a Day, ou mesmo os brasileiros, eles já têm uma quantidade bacana de iodo. Mas para as pessoas que são alérgicas, eu não indicaria, por exemplo, o Lugol. Eu indicaria, por exemplo, o consumo de mais algas. Entendi. Entende? Ver muito mais pela parte da alimentação também. E depois esse quadrinho que a gente mostrou, tem muitos alimentos ali. Então, o bacalhau que está também no topo da nossa fila. Dá tempo de mais uma, temos 1 minuto, doutora, mas dá tempo, olha lá. Adriana, um beijo, obrigada. Tive alergia ao contraste iodado na tomografia. Eu posso tomar iodo via oral? É o mesmo caso. Quando a pessoa já traz um histórico, né, de uma alergia ao iodo, a gente sempre procura mesmo ir pelas vias nutricionais.
Tem até, por exemplo, vários tipos de algas que a gente pode manipular o extrato em cápsula. Por exemplo, tem pessoas que falam para mim, doutora, eu não aguento, não gosto do gosto da alga. Então manda fazer formuladinho. Ou seja, para tudo tem um jeito. Doutora, obrigada mais uma vez. Sempre um prazer, maravilhosa. Vai lá, o Instagram dela é por extenso, tá, gente? Não é abreviado, é doutora, a palavra inteira por extenso, doutora Liliane. O site doutoraliliane.com.br e lá tem muitas informações maravilhosas. Como sempre, daqui 15 dias ela tá de volta. Um beijo, obrigada sempre.